E a Amazon está investindo mais 4 bilhões de dólares, o que dá basicamente cerca de 23 bilhões de reais na Anthropic AI, que é uma startup de inteligência artificial vista por todo o mercado como a principal concorrente da OpenAI, a dona do ChatGPT. Com isso, a Amazon aumenta a participação e o novo aporte segue um investimento aí de 4 bilhões de dólares feito na Anthropic no início deste ano. Esse acordo incluía cláusulas para que a Anthropic utilizasse os data centers, os centros de dados da Amazon Web Services, a AWS, para algumas de suas necessidades de computação e também os chips de AI projetados pela AWS. O mais recente investimento estabelece a AWS como nosso principal parceiro de nuvem e treinamento. Quem disse isso foi a própria empresa, a Anthropic, em um post, acrescentando que a startup planeja usar os chips de AI da Amazon para desenvolver seus modelos mais avançados. A Anthropic nasceu em 2021, depois que 2 ex-funcionários da OpenAI, ambos vice-presidentes, se demitiram para criar o próprio negócio. Imediatamente, ela se tornou uma das principais concorrentes da criadora do ChatGPT. A Anthropic é financiada também pelo Google. Tanto interesse pelas gigantes de tecnologia se deve pelos algoritmos que a Anthropic tem, que são algoritmos capazes de fazer análises profundas de dados para identificar, por exemplo, tendências de consumo. É por isso que um Google, que é por isso que uma Amazon, com seu poderoso site de vendas, tem interesse num negócio desse, porque ambos ganham dinheiro vendendo produtos a partir do quê? Dos padrões de consumo identificados a partir de dados. E nós vamos conversar neste momento com André Miceli, o CEO e editor-chefe da MIT Technology Review e também apresentador aqui na Jovem Pan do Sociedade Digital. Miceli, em primeiro lugar, muito prazer tê-lo aqui no Business para falar de um tema que você domina, inteligência artificial, e a gente vê com esse investimento aí poderoso, que não é o primeiro, Não é o primeiro investimento da Amazon na rival da OpenAI, da criadora do ChatGPT. Você acabou de vir de uma viagem de trabalho e de imersão em Lisboa, através do Web Summit. O que você ouviu lá em relação à inteligência artificial e em que momento nós estamos? Nós estamos consolidados, vem muita coisa por aí. O que as principais lideranças de tecnologia, Miceli, têm falado sobre o que vem por aí em inteligência artificial? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Business. Eu acabei de chegar do Web Summit. O Web Summit é, sem dúvida nenhuma, o maior evento em termos de proporção, de alcance de tecnologia e inovação no mundo. Ele acontece em Lisboa, no Rio de Janeiro, em Doha, no Catar, em Vancouver, no Canadá também. A dona do Web Summit também tem um evento chamado Rise, que acontece na Ásia. Então, a gente olha, através do Web Summit, para os mercados emergentes, para as tecnologias emergentes também, e como o Bruno falou, uma atenção muito grande para a inteligência artificial. Esse ano, o Web Summit teve um palco específico para tratar do assunto. Então, foram 3 dias falando só sobre inteligência artificial, e os outros palcos que falavam sobre outros assuntos também abordavam inteligência artificial, mas aí de uma maneira que ela não era a protagonista. O assunto protagonista desses outros palcos eram marketing, os negócios, os movimentos das big techs. Eu moderei um painel de inteligência artificial no marketing com o CMO, o diretor global de marketing da Qualcomm, e o CEO de uma integradora chamada Code & Theory, que é uma integradora americana que trata de projetos de inovação. Muita coisa acontecendo, um processo de consolidação, muita coisa para acontecer também, Bruno. A gente vai vendo algumas diferenças, algumas modificações ao longo do tempo. Esse é o 4º Web Summit seguido que eu acompanho e falo, e a gente
Se a gente voltar um pouquinho, o Web Summit 2023 no Rio tinha muita expectativa sobre inteligência artificial, aquela discussão se a inteligência artificial ia de fato varrer os empregos, mudar a economia muito rapidamente. Depois, em Lisboa, no ano passado, algumas coisas já começando a acontecer, uma discussão mais forte sobre a necessidade de regulamentação, como os países vão se estruturar para receber a tecnologia. No Rio, esse ano, os primeiros experimentos sendo realmente feitos, entregues às corporações implantando inteligência artificial. E agora, no final do ano, a gente já tem aqui alguma experiência para contar, muitos projetos fracassando, muita empresa com uma solução na mão, tentando encaixar essa solução num problema, quando, na verdade, deveria fazer o contrário, olhar para os seus problemas e usar a inteligência artificial para resolvê-los. Então, o índice de falha e de projetos abortados de inteligência artificial ainda é muito grande. Ainda é muito grande. Você tem falado aí sobre projetos que fracassaram, né? Eu escuto nos meus programas aqui na Jovem Pan, Miceli, de alguns empresários, todos, é unânime, né? Todos sabem da importância e do impacto da inteligência artificial hoje. Mas muitos empresários, muitas lideranças de empresas, inclusive eu estou falando de empresa grande, ainda não sabe direito como utilizar a AI. Sabe da importância dela, mas não sabe como utilizar para o negócio dela. Então, eu logo lembrei disso que me falam, porque você acabou de falar que tem muito projeto ainda sendo tocado e que tem fracassado, né? Não é tudo bem sucedido, né? Vou usar a AI no meu projeto e ele vai solucionar o meu problema. Não é bem assim, né? Não é bem assim. As tecnologias, Bruno, elas têm um ciclo de adoção e descarte que os ciclos são muito parecidos. Uma tecnologia nasce, muitas vezes existe um pico de expectativas. A gente viu isso acontecendo com diversas tecnologias diferentes nos últimos tempos. O Bitcoin vai mudar o mundo, a inteligência artificial vai mudar o mundo, os NFTs vão mudar o mundo. E aí, à medida que o tempo passa e esse pico de expectativas não se confirma, a gente tem um vale da morte, um vale de desilusão. A gente tem um pico, um vale de desilusão, as tecnologias começam a ser contestadas, muitas vezes fortemente contestadas, e ela vai daquela tecnologia que ia mudar o mundo e resolver todos os problemas para uma tecnologia que não serve para nada. Algum tempo depois, quando ela consegue cruzar esse vale da morte, esse vale de desilusão, a tecnologia sobe de novo, atinge um platô de uso que normalmente é mais baixo do que aquele pico de expectativas. A gente está ali cruzando o vale da morte da inteligência artificial, onde algumas dessas experiências mal sucedidas vão de fato ser descartadas e a gente vai ressignificando a ferramenta. O procedimento padrão, o processo padrão de amadurecimento do uso de inteligência artificial nas organizações, no geral, tem sido bastante parecido. Ela começa ajudando a aumentar a produtividade através de ferramentas como um copiloto. Então, a gente vai vendo Gemini, ChatGPT, Claude, que é o chat da Anthropic, para conectar com o exemplo que você trouxe, o investimento da AWS na Anthropic está muito associado ao Claude, que é o GPT, que eles lançaram, e aí as pessoas vão usando ali para fazer planilha, fazer conta, fazer algumas análises mais superficiais. À medida que a empresa vai aprendendo a lidar com inteligência artificial, ela começa a ficar pronta para dar passos maiores com a tecnologia e usar a tecnologia para análises mais aprofundadas, para uso aí sim, uma tomada de decisão mais consistente, que tem muito a ver também, Bruno, com o quanto ela amadureceu no uso de dados. Não existe inteligência artificial bem-sucedida numa organização sem dados. Sem o dado, né? Agora, deixa eu falar de um assunto importantíssimo, que você concluiu rapidamente na resposta, mas eu quero que você fale o que você viu e ouviu em Lisboa em relação a emprego. Porque muito se dizia... A preocupação das pessoas no mundo era sobre perda de postos de trabalho a partir da inteligência artificial. E o que se vê até o momento é que aquele extermínio de trabalhos não tem acontecido, mesmo
com o boom, o frenesi de inteligência artificial. Volto a repetir, até o momento. Tem uma explicação para isso, Miceli? Tem uma explicação, e parte dessa explicação está associada ao fato de que as empresas simplesmente ainda não sabem usar. Não dá para a inteligência artificial substituir as pessoas se esses algoritmos não estão, de fato, agregando valor. O que a gente deve enxergar, Bruno, é esse processo de amadurecimento. Aquelas previsões mais catastróficas que falavam que algoritmos de inteligência artificial iam gerar novos algoritmos e esses novos algoritmos seriam responsáveis por eliminar os empregos, por substituir as pessoas. As previsões bastante apocalípticas, parecia filme de ficção científica. A gente ainda vai ver muita coisa mudar, Bruno. Eu gosto muito de uma frase do professor Scott Galloway, que ficou muito famosa, que é aquela história de você não vai ser substituído pela IA, você vai ser substituído por alguém que aprendeu a usar a inteligência artificial. Então vai ter emprego para todo mundo que souber trabalhar com inteligência artificial. No final das contas, é isso que vai acabar acontecendo e ainda assim a gente tem um processo de amadurecimento grande pela frente. Agora, Miceli, com tanta empresa recebendo um investimento poderoso, empresa envolvida com o AI, né? Como esse exemplo que a gente deu da Amazon, né? Que pagou mais 4 bilhões de dólares na Anthropic. Como você, como mercado, deve distinguir uma startup, vamos chamar de puro sangue, que é aquela startup, aquela empresa de AI, e aquela que só quer pegar carona nos investimentos vultosos aí em AI? Porque isso existe. Tem muita empresa aí que não é de AI, mas fala que tem um pouquinho de AI para garantir os investimentos. O mercado financeiro fala como o hype do momento, né? Aquele momento, né? Para conseguir mais investimentos. Dá para distinguir quem é de verdade e quem não é tão de verdade, Miceli? Essa pergunta é muito boa, Bruno. Assim como a gente viveu aquele momento de greenwashing, onde as empresas se faziam de preocupadas com as questões de ESG, de sustentabilidade, a gente viu muita coisa errada acontecendo, mas com embrulhos muito bem feitos, a gente vai vendo isso acontecer também. Uma espécie de AI washing, uma lavagem de inteligência artificial. As empresas tentando botar ali um selo, um adesivo, um carimbo, dizendo que são empresas de inteligência artificial, quando na verdade não são. Uma empresa de inteligência artificial tem critérios bastante claros de funcionamento, de operação, algoritmos que mudam o seu processo de funcionamento através de elementos mais sofisticados de engenharia de software, de machine learning. Agora, é bastante difícil entender e separar o joio do trigo sem que haja um envolvimento técnico. No final das contas, esses investimentos precisam ser acompanhados de análises técnicas dos algoritmos, das soluções dessas empresas, para que, de fato, os investidores entendam e tenham certeza de que não estão comprando gato por lebre. Isso vai acontecer bastante, não só para os investidores, quanto também para o público final. A gente vai ver muita empresa anunciando que as soluções que estão disponíveis para a gente são soluções de inteligência artificial para oferecer um programa de treinamento personalizado, para oferecer um curso de idiomas. Muitas coisas que a gente compra vão vir fantasiadas de inteligência artificial, só que a gente precisa entender como os algoritmos estão construídos, como a operação daquela solução de fato acontece, para ter certeza de que aquilo é inteligência artificial de verdade, e isso está muito associado à capacidade do algoritmo aprender e mudar o seu processo de funcionamento para que esse aprendizado seja refletido. Um modelo de hiperpersonalização. Muito bem, nós conversamos com André Miceli, o CEO e editor-chefe da MIT Technology Review e meu parceiro, meu colega aqui de Jovem Pan, apresentador do Sociedade Digital, que eu faço questão de estar em breve também no seu programa, Miceli. Obrigado. Vai ser um prazer te receber lá. Obrigado a você, obrigado também pela audiência dos amigos do JP Business. Até lá.